Em meio às montanhas e vales de Minas Gerais, surge Raposos, uma cidade marcada por sua beleza natural e história vibrante. Neste cenário encantador, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição ergue-se majestosa como um guardião de 3 séculos de fé e tradição. Suas paredes de pedras testemunharam incontáveis histórias e, ao longo do tempo, tornaram-se símbolo de resistência e devoção. Entre as curvas do Rio das Velhas e o verde das montanhas, a cidade de Raposos revela um tesouro escondido, onde a fé e a história se entrelaçam. É nesse solo sagrado que se ergue a matriz de Nossa Senhora da Conceição, um farol espiritual que ilumina a comunidade há 300 anos. No século XVIII, o ciclo do ouro atraiu colonizadores às terras de Minas Gerais. As cidades cresceram em torno das minas e as igrejas emergiram como centros espirituais e comunitários em meio ao fervor religioso e ao trabalho árduo dos pioneiros. Então, nascia uma nova identidade cultural, marcada pela fé inabalável e pela esperança em um futuro promissor. A história de Raposos, ela está ligada diretamente com a história do processo de globalização e o processo de formação das colônias, né? Portugal, quando vem à América, ele vem para proteger o território, para explorar o território. E nesse sentido, buscar também riquezas como pedras preciosas, metais preciosos, ouro e prata, como os espanhóis têm encontrado já no início da sua colonização no território dos Incas e no território dos Astecas. Inicialmente, quando o povoamento aqui de Minas começou a ir na região de Raposos também, quando se aumentou o povoamento e também a exploração da mineração, já existia aqui uma capelinha de Nossa Senhora da Conceição. Né, quando o Borba Gato chegou aqui na região, já existia essa capelinha de Nossa Senhora da Conceição, possivelmente ela que teria sido a matriz da época, né? E essa capelinha, feita de taipa, ela foi reconstruída, né, à medida que a população foi aumentando, ela foi reconstruída, possivelmente ainda no século XVIII, já em alvenaria de pedra. Antigamente era só a capela mor, era só um cômodo. Depois, com o tempo, né, quando a população vai crescendo, ela foi seguindo, né, e ampliando para a nave, onde que todo mundo fica hoje na missa. Essa nave, apesar de ser totalmente diferente das outras igrejas, né, ela tem 3 partidos. Apresenta uma nave tripla, exatamente dividida por essas arcadas centrais. A nossa igreja, juntamente com a matriz de Sabará, também chamada de Nossa Senhora da Conceição, e a sede mariana, Catedral de Nossa Senhora da Assunção, são as 3 igrejas em Minas Gerais que possuem a planta com estas 3 naves. Então, observando a arquitetura da nossa igreja, observando a sua planta, nós podemos perceber a singularidade desta igreja matriz para a história da arquitetura barroca em Minas Gerais. A fachada atualmente dela já foi um resultado de uma reforma ocorrida já no princípio do século XX. Ela adquirindo, então, as feições que a gente conhece hoje, com as torres, né, com uma fachada mais larga. Essa parte toda ela foi reformada, então, no comecinho do século XX, já ao gosto da época. Uma reforma do ecletismo, uma nova moda da época, né, trazendo mais atualidade, né, da região. Tem elementos iconográficos correspondentes, né, à Conceição, que exatamente é o arremate das grimpas das 2 torres. Acima das torres, né, tem um objeto metálico que é um catavento, ou pode ser chamado também de grimpa. E nele está a representação iconográfica do Apocalipse de Nossa Senhora da Conceição. O dragão de 7 cabeças, a meia-lua, a estrela, né, que representa Maria, e a cruz no final, representando que é um templo católico. A matriz, a gente consegue perceber aqui por dentro também que ela ainda guarda muito de sua ornamentação do século XVIII. Do começo do século XVIII, né, final do XVII. Isso a gente consegue ver nos altares, principalmente no altar-mor, que tem um estilo nacional português mais primitivo, né,
trazido pelos paulistas ainda com essas características do nacional português. Nos retábulos de nossa igreja matriz, nós percebemos a riqueza de detalhes que muitas vezes passam desapercebidos sob os nossos olhares. Interessante perceber que no retábulo principal, no retábulo mor, no alto do retábulo nós temos um objeto chamado cartela, e dentro da cartela se encontra uma estrela. Essa estrela remete à figura da Virgem Maria, aquela que orienta a todos nós que somos navegantes nas estradas da vida, nos orienta para que cheguemos ao porto seguro que é Cristo Jesus. As primeiras matrizes de Minas Gerais, que foram criadas pelo bispo do Rio de Janeiro, quando aqui a região ainda pertencia ao bispado do Rio de Janeiro, elas foram criadas, como eu disse, por instituição episcopal, ou seja, foram criadas pelo bispo do Rio de Janeiro. Só que não existe documentação desse período no bispado do Rio de Janeiro, que é onde deveriam estar, né, para que a gente possa comprovar. O que tem são os relatos dos viajantes ou das pessoas que povoavam aqui na época, por isso que existe esse documento de 1706, falando que nessa época, nesse ano de 1706, existia a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Raposos, a Nossa Senhora da Conceição de Sabará, e o Santo Antônio de Roça Grande, do Bom Retiro da Roça Grande. Existiam essas 3 paróquias em 1706. Posteriormente, a paróquia de Raposos, Nossa Senhora da Conceição de Raposos, ela foi desmembrada em outras paróquias, né? Santo Antônio da Moraria, Santo Antônio do Rio Acima, Congonhas do Sabará, que hoje é Nova Lima, né? Passaram a pertencer a Raposos. Depois, infelizmente, essa documentação ela se perdeu, mas a gente consegue comprovar por esses registros da época, dessas outras pessoas que falavam que já existiam essa paróquia. E essa documentação, em alguns desses documentos, em alguns desses relatos, se fala que a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Raposos tinha sido a primeira a ser criada ainda em 1690. Então, apesar da gente não ter o registro oficializando, ela era mesmo a primeira paróquia, a gente, pelos registros, a gente consegue aproximar, que apesar de a gente não ter a data correta, que ela é sim uma das mais antigas, se não realmente a mais antiga de Minas Gerais. Essa matriz é de suma importância, né, para a história de Minas Gerais inteira. Mas por que esse tipo de grandiosismo, né, por assim dizer? Porque é a primeira igreja de Minas Gerais a ser considerada matriz. Aqui houve casamento, batismo em toda a região de Minas Gerais. A primeira, praticamente era a igreja mais importante de toda a região aqui do centro de Minas. Até mesmo em Ouro Preto, que virou só capital só em 1711. Então antes, né, no final do século XVIII, 1696, até metade do século XVIII, a matriz de Raposos era grandiosa. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição é um farol espiritual que ilumina a vida dos raposenses. Mergulhemos nos momentos de espiritualidade que mantém viva a devoção e a fé da nossa comunidade. A origem da igreja, da devoção a Nossa Senhora da Conceição nestas terras remonta à chegada dos desbravadores bandeirantes aqui no final do século XVII. A partir da chegada deles, houve então o início de uma socialização nesta localidade. A gente percebe que no Brasil colonial as cidades, os arraiais foram se formando, ou seja, através de grupos como irmandades, confrarias, etc., pessoas foram criando um vínculo, criando uma identidade e foram dando origem a tantos lugares, cidades, povoados que temos ainda hoje. E assim foi o caso de Raposos. Ao redor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi se desenvolvendo esta cidade. Tantas histórias, tantas realidades bonitas e também trágicas foram acontecendo ao redor destas pedras, ao redor deste templo. E nesse contexto, em 1720, nós vamos ter, estávamos, né, justamente
fazendo o processo de uma ermida, uma igreja construída a pau a pique num local ermo, né, com uma estrutura rudimentar, se transformando num templo gigante, num templo que deveria atender uma parcela da população muito grande, porque todos eram católicos, todos eram cristãos, e esse seria o local onde eles descansariam a sua questão espiritual, onde eles buscariam orientação. No período colonial brasileiro, as irmandades exerceram um significativo papel na sociedade. As irmandades eram reflexos das classes sociais existentes. Por exemplo, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, responsável por cuidar da Igreja Matriz, era a irmandade que detinha pessoas da elite local. No decorrer da história da Igreja, as irmandades foram saindo do cenário, na sua grande maioria, e foram ganhando espaço os movimentos, as pastorais, e hoje, após o Concílio Vaticano II, o maior evento eclesial do século XX, nós temos tantas comunidades de fé. E aqui, em nossa paróquia Nossa Senhora da Conceição, a presença de pastorais, de movimentos, de grupos que buscam cultivar uma espiritualidade, evangelizando as pessoas e trabalhando também por uma transformação social, levando o Evangelho de Cristo ao coração das pessoas. E aqui na comunidade tem várias pastorais, todas elas, cada uma com sua unção, com seu ministério. E eu vou falar um pouco do apostolado da oração. O apostolado da oração são agentes de oração e missão. Somos agentes de oração e missão. Por um tempo, quem cuidava da igreja era o apostolado da oração que cuidava da igreja, desde os paramentos do padre até o zelo do chão da igreja. E teve uma época que a igreja esteve muito desmantelada. Era chão de terra, era varrida com vassoura de ramo, era muita poeira. Mas algum tempo depois já vai melhorando. Com o passar do tempo, foi melhorando cada vez mais, graças a Deus. Nossa igreja hoje é uma igreja bela aos olhos de Deus e aos olhos dos paroquianos. Temos no coração do ano litúrgico a Semana Santa, momento onde nós fazemos memória dos passos do Senhor na sua paixão, morte e ressurreição. A Semana Santa aqui na cidade de Raposos traz na sua espiritualidade, na sua devoção, muitas tradições que permanecem durante este período, desde a criação da igreja até os dias de hoje. Depois da Semana Santa, que é o coração do ano litúrgico, toda a comunidade de fé vivencia a festa do padroeiro como uma festa profundamente marcante na vida, na espiritualidade da comunidade. E aqui em Raposos não é diferente. No final de novembro e início de dezembro, a comunidade se reúne para celebrar a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Fazemos a preparação durante 9 dias, em 3 horários distintos, 6 horas da manhã, às 15 horas e às 19h30. E em todos estes horários, a igreja repleta de fiéis. E no dia 8, dia festivo, onde celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, celebramos a festa da nossa padroeira, com a alvorada, com a presença da Corporação Musical Nossa Senhora da Conceição, às 5 horas da manhã. Pois temos a abertura da igreja, a primeira missa do dia, logo em seguida a carreata que percorre as principais ruas da nossa cidade. No decorrer da carreata acontece simultaneamente uma outra missa aqui na Matriz. Na parte da tarde rezamos o ofício da Imaculada Conceição e no final do dia a missa solene seguida pela procissão luminosa. Um dia especial, um dia marcante para todos os raposenses e todos os devotos de Nossa Senhora da Conceição. Costumo dizer que nesse dia
o céu fica diferente, o dia fica diferente, pois a espiritualidade que recobre a todos nós nesta solenidade transforma a nossa existência, nos fortalece diante das dificuldades da vida e nos inspira a seguirmos os passos de Jesus Cristo, aquele que Nossa Senhora carregou em seu ventre. A fé que aqui se cultiva é capaz de mover montanhas. Os relatos dos fiéis revelam um refúgio de paz e uma fonte de inspiração inabalável, onde cada história pessoal se entrelaça com a história sagrada da Igreja Matriz, formando um testemunho coletivo de devoção e esperança. Aqui no coração de Raposos temos a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, um tesouro da arquitetura barroca, um tesouro da história de Minas Gerais, um tesouro da fé do povo mineiro. No entanto, o maior tesouro que carregamos aqui na cidade de Raposos, por incrível que pareça, não é a Igreja Matriz, mas sim a fé do povo raposense. Este povo que é devoto, este povo que tem a chama da fé viva em seus corações e que manifesta, através da fé e também das obras, o seu amor a Jesus, o seu amor a Nossa Senhora. Então a minha vida de cristão, de católico raposense, dentro dessa matriz, começou a ir por volta de 1975, 77, quando a gente já tem a vivência e a perspectiva, né, e aquela luz de que a gente faz parte de uma comunidade. E de lá para cá a gente não deixou de caminhar. É claro que às vezes a gente esfria um pouco na caminhada, mas muitas das vezes a gente não deixa de participar da vivência comunitária, sempre fazendo o necessário e fazendo aquilo que Deus nos propõe. Eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu entrei na matriz de Nossa Senhora, eu estava numa chamada feirinha que acontecia aqui no Adro aos domingos, e eu ouvi o chamado para a missa através do sino. Era um final de ano, festa de Nossa Senhora da Conceição, e aí eu fiquei curioso para saber o que acontecia, como seria, então, a forma de agradecimento, de culto, de louvor dessa comunidade de fé. E aí eu lembro que eu deixei os meus amigos aqui, corri em casa, tomei um banho e voltei para poder participar da celebração, né? E aí fiquei encantado, porque era muito diferente daquilo que eu estava acostumado a viver, né? Eu entrei na igreja, percebi que tudo era muito bem organizado, tudo muito bem cuidado, tudo muito limpo, a liturgia acontecendo de forma impecável, e eu fui ficando admirado por essas coisas, e aí fui sentindo o chamado de estar cada vez mais presente aqui nessa comunidade de fé. Então, a partir de 1989, com o Coral Juque, aí nós não paramos de caminhar mais. Foram várias missas, várias celebrações, cursos de canto, cursos litúrgicos também dentro da comunidade. E, nesse meio tempo, eu não sabia tocar violão. Era doido para tocar violão e tinha muita vontade de aprender. Parece que aconteceu um milagre na minha vida. Um violãozinho bem velho, que por sinal existe lá em casa até hoje, encalhou lá no fundo de casa, que a gente morava na beira do rio, e esse violão no meio do bambuzal. Minha mãe viu ele lá, puxou com um pedaço de madeira, e ele estava sujo de barro e folhas, e com 4 cordas. Eu rapidamente peguei, dei uma limpada nele, levei para os colegas que já mexiam com o instrumento, para limpá-lo, e o pessoal falou assim: esse violão tá bom, só tá precisando mesmo de cordas. Aí colocou a corda e eu comecei ali a fazer as minhas peripécias de estudar, de começar a interessar. Comprava as revistinhas das bancas, que vinham já com a cifra, com as músicas. E como eu tinha muita facilidade para fazer redações na escola, nos concursos públicos, eu falei assim: eu vou tentar escrever música, porque eu gostava muito das rimas e tinha aquela queda para colocar melodia nas poesias que eu escrevia.
E em 1993 eu fiz a primeira música, Jesus Alimento, e nós fomos participar de um concurso de música em Carandaí. Ficamos em terceiro lugar como melhor letra. E aquilo ali me motivou mais e mais, me deu mais entusiasmo para poder ir para frente. E eu já começava a arranhar algumas notas e com a ajuda dos colegas eu fui tentando aprimorar mais. Um dos grandes pesares que eu tenho na minha vida é não ter feito parte dessa comunidade antes, quanto criança, quanto adolescente, né? Que eu ingressei tardiamente aqui na vida da paróquia, até porque eu frequentava outra denominação cristã, mas aqui eu me senti acolhido, aqui eu me senti abraçado, né? E desde então a minha vida ela está voltada para a vida dessa comunidade de fé. A matriz de Nossa Senhora da Conceição, né, é um símbolo muito importante de Raposos, tanto que a primeira coisa que a gente vê quando chega aqui é justamente a matriz, né, imponente, né, virada para das Velhas. A Igreja Nossa Senhora da Conceição de Raposos, ela é tombada a nível federal, ela é tombada pelo IPHAN. Significa que ela tem uma importância muito grande, tanto para a sua comunidade quanto para o país inteiro. Né? Se ela é tombada a nível federal, ela é importante como um marco da nossa história para todo o país. Nós dizemos por aí que a gente só ama aquilo que a gente conhece. E aí, quando nós temos a oportunidade de gravar este documentário, nós estamos dizendo, em outras palavras, da importância de conhecermos mais a história da nossa Igreja Matriz, a história da nossa comunidade de fé, para que a gente a ame mais e mais, cultivando a preservação com este patrimônio físico, com esse patrimônio material, mas cultivando também o cuidado, a preservação do patrimônio imaterial, que é a fé do povo raposense, manifestada através das celebrações, através dos ritos, através da liturgia da igreja que aqui celebramos. Existe um ditado onde muitas pessoas dizem que a grama do vizinho é mais verde. Costumamos, em muitos momentos, valorizar o patrimônio de outras cidades, de outras localidades, e ficamos com os olhos fechados para o tesouro que temos aqui em Raposos. E muita gente não sabe, né? Nem os turistas que vêm em Minas Gerais, vai em Ouro Preto, Mariana, São José do Rei, Diamantina, Sabará, que está aqui do lado, e mal sabe que a primeira matriz está aqui em Raposos. Gostaria muito que essa história toda fosse recontada e que chegue mais próximo da veracidade, documentada efetivamente, onde estão os documentos, na Cúria, em Mariana, dentro da propriedade da Igreja Católica, que esses documentos sejam dados luz a eles e que esse reconhecimento temporal seja feito e divulgado efetivamente, e que, de certa forma, por estes motivos, a cidade de Raposos e a sociedade, sobretudo, tenha um pouco mais de reconhecimento da igreja, um pouco mais da igreja, quando eu digo da igreja de Roma, da igreja católica, apostólica romana, dos seus líderes, né, que sejam os líderes locais, ou regionais, ou nacionais, que eles visitem esse espaço, que eles reconheçam, revalorizem. Nossa Igreja Matriz possui mais de 3 séculos. Se ela chegou até aqui, nos dias de hoje, é porque muitas pessoas se preocuparam, trabalharam em preservar este patrimônio. E esta responsabilidade permanece ainda nos dias atuais. Precisamos mais e mais cuidar, zelar, preservar este patrimônio da nossa fé, esse patrimônio da nossa cidade de Raposos. Para isso, precisamos investir em educação patrimonial, para que toda a comunidade possa zelar pela nossa Igreja Matriz, seja no cuidado, seja no respeito com o ambiente sagrado, seja na preservação das nossas tradições, que fazem parte da identidade do povo raposense, onde seja despertado em nossa consciência a necessidade de valorizar, de cuidar, de zelar, seja da nossa história presente aqui na Igreja Matriz,
mas seja também na história do nosso município. Por isso que esse templo, em nome de Deus, foi erigido para essa quantidade de pessoas contemplarem em toda a missa, em todo o amor, em todo o perdão, em toda a tristeza, na busca individual daquilo que cada um acredita para a sua própria religiosidade e, nesse caso, na busca para a salvação. Ao longo deste documentário, nós viajamos pelas páginas da história de Raposos e nos deixamos envolver pela riqueza cultural e espiritual da nossa matriz. Cada pedra, cada altar, cada detalhe arquitetônico carrega consigo séculos de fé, trabalho e devoção. Hoje a nossa igreja, ela continua a ser um farol espiritual para a comunidade e um tesouro inestimável de Minas Gerais. No entanto, a preservação desse patrimônio não é tarefa de poucos, mas é um dever de todos nós. Convidamos você a visitar a nossa matriz, a sentir a energia e a história que permeiam suas paredes. Participe dos eventos, celebre com a comunidade e vivencie a fé que une gerações de raposenses. Venha, participe e seja parte desta história. Ajude a manter viva a chama da fé e a beleza deste patrimônio que é de todos nós.